Então, nesse processo, ação penal 504-65-294, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu devolvo a palavra aqui para a defesa do senhor Luiz Inácio. Presidente, o senhor respondendo a uma pergunta do defensor do Paulo Canotto, o senhor descreveu o procedimento, né, da coleta desses bens que vão integrar o acervo e, posteriormente, a entrega desse acervo quando o presidente deixa o cargo. Pelo que eu entendi, o senhor descreveu que, ao longo do mandato, o senhor recebia cartas, recebia objetos, enfim, documentos, e isso ia para um setor algum órgão público que fazia o armazenamento, depois a catalogação, e só ao final do mandato é que o senhor recebeu todo esse acervo. É isso, presidente? É isso, senhor. Exatamente isso. O senhor tem conhecimento se em relação ao ex-presidente Lula foi feito algo diferente? Não, eu não tenho nenhuma informação sobre como foi o procedimento. A pessoa responsável, o senhor sabe o nome da pessoa que fez essa catalogação e posteriormente a entrega desse acervo presidencial, o senhor? Claro, a Daniela Ardaniuk vai estar aqui, porque ela era realmente a chefe do departamento, não sei, do arquivo do Palácio. Ela trabalhava lá. Tem dezenas de pessoas envolvidas nisso tudo, para cuidar da papelada, para fotografar os documentos. Tudo isso é regulamentado, é regulado, assim. E era ela quem recebeu, se ela fisicamente, ela era a chefe nessa parte. O presidente não recebe diretamente isso. Presidente, o senhor deve ter visto que o acervo presidencial do ex-presidente Lula foi apreendido, vários objetos manipulados por pessoas que não têm a expertise necessária para essa finalidade. Isso aconteceu com o senhor em algum momento? Eu saiba nunca. Presidente, eu gostaria agora de fazer algumas perguntas em relação a um outro tema. Peço desculpa, mas eu preciso aqui da colaboração do senhor. O senhor foi eleito em outubro de 94. O senhor, na verdade, a candidatura do senhor era apenas pelo PSDB ou havia uma coligação que apoiava o senhor? Não, havia uma coligação. Eu não me lembro exatamente quais eram os partidos, mas certamente estavam ali no PSDB, o PFL e o PTB. Perfeito. O senhor se recorda quantos deputados a coligação que o senhor integrava, que o senhor é vencedora, portanto, quantos deputados foram eleitos nessa coligação naquele ano de 94? Da coligação não posso dizer. O PSDB elegeu cerca de quase 100 deputados, foi bastante gente. Eu tenho um dado aqui. Eu não me lembro se quase 100 foi a primeira ou na segunda eleição, mas elegeu bastante. Perfeito. Eu tenho um dado aqui de que a coligação teria eleito 184 deputados em outubro de 94. O senhor sabe dizer se, a partir do momento que o senhor tomou posse, se o senhor conseguiu ampliar essa base de parlamentares? Deixa eu dizer o seguinte, quando eu fui ministro do exterior, eu fui senador para começar, depois eu fui ministro do exterior, ministro da Fazenda, eu acompanhei bastante perto o presidente Itamar Franco, eu sabia da seguinte situação que é vigente no Brasil. Pelas nossas regras, o presidente da República se elege e o seu partido e mesmo a sua coligação raramente tem maioria no Congresso. Aliás, o seu partido nunca teve. O Partido Presidente da República, desde a Constituição de 88, jamais conseguiu ter muito mais que 20% do Congresso, mesmo quando ele é muito bem sucedido. O Brasil em 513, quando elege 100, tem 20% do Congresso. O seu partido. Foi mesmo a coligação difícil. Então, aqui se inventou um termo que se chama de presidencialismo de coalizão. O que é isso? É que necessariamente, se o presidente quiser levar adiante
o programa, ele precisa ter maioria no Congresso. E como das urnas não brota essa maioria, você tem que compor essa maioria no Congresso. Né? O nosso sistema partidário é frágil e se fragmentou de tal maneira que hoje, se nós somarmos os 3 principais partidos, pela ordem numérica, eu creio que é PMDB ou PTB, um e outro, depois o PSDB, PTB não, PMDB, PT e PSDB, se somar os 3, não chega a 200, dá 190. Os 3 não se somam. Então, você vê que a dificuldade é imensa para qualquer presidente de governar um sistema político fragmentado. Razão pela qual eu sempre fui favorável que se modificasse as regras partidárias e eleitorais e que haja algum limite nessa fragmentação partidária, porque o nosso sistema, basta ler o livro do Jaime Nicolau, o cientista político recentemente publicado, basta ler ali para você ver. Essas regras são feitas de tal maneira que o Congresso vai ser sempre fragmentado. Portanto, vai ser sempre difícil ao presidente, que é a pessoa que o povo vota e que espera que aquele programa seja levado adiante, vai ser sempre difícil para esse presidente levar adiante o programa sem montar uma coligação, eventualmente contraditória. Quer dizer, no caso do senhor, o senhor também teve que fazer, além de uma coalizão, o senhor teve também que negociar, né, essa ampliação de apoio parlamentar para poder governar. Deixa eu dizer como é que foi no meu caso. Eu tinha uma ideia, na minha cabeça parecia clara do que fazer com o Brasil. E eu escrevi sobre isso, na primeira campanha e na segunda campanha. É um programa que é assinado por um livro, onde se diz o que fazer. Então eu tinha uma base a partir da qual as pessoas quando faziam a coligação, se comprometiam como quisesse ou não quisesse. Quando eu ganhei as eleições, uma vez um desses pesquisadores, não sei qual dele, não me recordo mais, me disse: olha, aqui o senhor vai ganhar sozinho a eleição. Quer dizer, a pessoa ganha a eleição, ele ganha no governo. O presidente ganha como pessoa, não é o partido do presidente que ganha, porque tem 20%. Mas depois tem que governar. Então, eu, de alguma maneira, levei ao PSDB a questão: olha, nós podemos ganhar, mas para governar nós precisamos de mais apoios. E havia uma aliança que era difícil na época, que era com o PFL, porque nós não éramos a mesma coisa. Aliás, não se faz aliança entre iguais, a aliança se faz quando você é diferente. Se faz aliança. Em base a quê? Em base a um programa. E eu forcei, de alguma maneira, além do PFL e do PTD, que tinham me apoiado na campanha, quando virei presidente, eu chamei o presidente do PMDB, que tinha sido meu colega que agora líder do PMDB no governo, na oposição ao governo militar na época. Eu chamei o presidente do PMDB, que era também uma pessoa que eu conhecia bem, e disse: olha, eu preciso de vocês. Vamos trocar, se estiverem de acordo, e trocamos cartas dizendo qual era a base do entendimento. E a minha vida, o tempo todo, pode ver minhas memórias, estão aí claramente. Por quê? Tentar obter o que eu queria. E não era maioria simples, era maioria de esquintos, que eu queria mudar a Constituição em vários pontos. E para isso, por causa da necessária modernização do Brasil. E para isso, precisamos de 3/5 do Congresso, da Câmara e do Senado. É uma batalha feroz, que só se vê isso quando o próprio presidente se empenha nela. Veja a situação atual. O presidente Temer está tentando aprovar reformas constitucionais. Como? Tem que ter uma lei de 3/5. Esse é o nosso sistema de governar. Você tem que usar. Agora, eu procurei, o tempo todo, recordar aquilo que se aliavam, que tinha um compromisso de aprovar certas matérias. Era essa a minha luta. Perfeito. Presidente, aqui nesta ação penal, o Ministério Público também, ao denunciar o ex-presidente Lula, faz aqui uma alegação de que o presidente Lula, ao se eleger presidente da República, tinha um apoio parlamentar de 254 deputados e que depois ele ampliou para 325. Para o Ministério Público Federal, isso causa alguma estranheza. O senhor vê dessa forma ou efetivamente isso é uma situação normal para quem está governando o país? Você para governar o país, você tem que ter capacidade, penso eu.
de ter o apoio da sociedade, dependendo da capacidade de relacionamento direto do presidente com o país, que por sociedade se entende tudo. Não são só os empresários, nem só os sindicatos. As igrejas, as organizações profissionais, a sociedade civil, tem que estar permanentemente motivando a sociedade. E tendo permanentemente o apoio do Congresso. Se você não tiver o apoio do Congresso, você também não governa. Agora, se tem 250, 150, depende. Se você está empenhado em mudar a Constituição, você tem que ter 3/5. Os apoios do Brasil, pelo nosso sistema, geralmente são mais eventuais. As pessoas se comprometem, mas não vão, a não ser em certos pontos. Então, quais são os pontos centrais? E tentar lutar para ter a aprovação desses pontos centrais. Eu acho que isso é a tarefa de governar, isso é convencer. Convencer etimologicamente, quer dizer, vencer junto. Então você tem que fazer com que as pessoas tenham do seu lado, na sociedade e no Congresso. Isso é a função de quem quer governar. Perfeito. Presidente, o senhor Nestor Cerveró fez uma delação premiada com o Ministério Público Federal e nessa delação ele relata que teria já no governo, enquanto no período que o senhor é presidente, que ele teria recebido propina em alguns projetos da Petrobras. O senhor teve conhecimento desse fato enquanto presidente da República? Não, eu nem conheço esse senhor, ouvi falar dele, a não ser agora, não tenho a menor ideia. Agora, o presidente da República não pode saber o que está acontecendo com muitas pessoas. É um procedimento incorreto de pessoas, que deve ser combatido. Tá? Eu nunca ouvi falar desse senhor, a não ser mais recentemente, pelas razões públicas. Não posso dizer que sim, nem que não. Precisa investigar. Se houve ou não houve, se houve, tem que ser punido. Quer dizer, ali era uma situação da Petrobras que não chegava à presidência da República, mesmo quando o senhor era presidente. Veja, no meu caso, no meu tempo, eu não vou falar sobre os outros, eu não sei. No meu tempo, primeira fase do meu governo, como eu era ministro da Fazenda, presidente Itamar Franco, e eu não queria quebrar a continuidade da ação administrativa, eu não mudei as direções de algumas empresas, inclusive a Petrobras, nem a Vale do Rio Doce. Elas estavam constituídas na época do presidente Itamar Franco. O que eu queria? No caso da Petrobras, nós tínhamos um projeto de modernização da Petrobras. Um deles implicava em alterar a legislação do petróleo. Matéria para mim muito complicada. Meu pai era general do petróleo. Eu fui tesoureiro do Centro de Estudos de Defesa do Petróleo. A campanha do petróleo é nossa. Então, eu entendi, não obstante, porque eu sou uma pessoa que tem um certo conhecimento do mundo, que aquilo era um momento, que no momento seguinte era preciso ter competição. Se não houvesse competição, o monopólio acaba sendo não do Estado, mas dos burocratas ou dos partidos que dominam os burocratas. Eu queria que houvesse competição. Então, tem que quebrar. O que eu queria da direção da Petrobras era que ela apoiasse esse projeto de modificação da lei do petróleo. Isso foi feito, foi apoiado. Bem, depois, mais adiante, aí mudei mais a Petrobras, mudei a direção da Petrobras. E colocamos lá o Felipe Reisto, que tinha sido conhecido meu no tempo que eu era diretor do Centro de Pesquisa de oposição ao regime militar, e depois eu até ajudei o Felipe a ir para a Inglaterra, para estudar no London School of Economics, sobre empresas públicas. E depois tive uma experiência também de empresário e tal, eu não vi o Felipe. Bem, e qual era a minha preocupação aí? Era que a Petrobras se tornasse crescentemente uma corporation, quer dizer, uma empresa que prestasse satisfações ao público e que tivesse, como tem acionistas, fez IPO, ou seja, tinha acionistas fora do Brasil, era responsável perante o mercado e tinha que ter uma conduta profissional. E como toda a gente sabe, vou dizer o que todo mundo sabe, há sempre pressão política para ocupar posições nessas empresas. E eu lutei contra isso o tempo todo. Consegui sempre? Não. Na maioria, no caso da Petrobras, a partir de certa altura, primeiro antes, porque a direção anterior que o presidente Itamar tinha posto lá, era de gente ligada a Petrobras. Né? Então, não podemos manter esse critério. Mas eu não tinha contato, a não ser eventualmente com o presidente, e muito mais raramente
um ou outro diretor. Perfeito. Presidente, o Ministério Público Federal, nesta ação penal, diz que desde 1990 havia um cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras. Cartel que seria, de acordo com o Ministério Público Federal, composto por Odebrecht, OAS, dentre outras empreiteiras. Portanto, de acordo com esta narrativa do Ministério Público, durante o governo do senhor, esse cartel já atuava na Petrobras. Isso segundo a narrativa do Ministério Público Federal. O senhor tomou conhecimento da existência desse suposto cartel e da atuação desse suposto cartel enquanto presidente da República? Não, a gente nunca chegou até mim. As coisas que chegaram até mim foram comunicadas ao presidente da Petrobras. Era coisa de outra natureza, não era caracterização. Abuso, a questão de custo de plataforma, de uma empresa qualquer, isso tudo, mais depois eu perguntei ao presidente da Petrobras, que é o Felipe Pretu, isso foi transformado em ação, foi levado para o Ministério Público. Mas eu nunca soube de ter uma caracterização, como eu acabei de dizer aqui, eu não conheço as pessoas da OAS, nunca vi, me devo ter visto. Então, você não teve conhecimento sequer da existência desse suposto cartel ou da atuação desse suposto cartel na Petrobras? Não, eu reitero. O que chegou a meu conhecimento era questão de plataformas, abuso de plataforma, foi mandado para a Petrobras e foram, as providências cabíveis foram tomadas, eram casos individuais. Não havia, e eram alegações, não era uma coisa concreta, alegações. Nunca houve nenhuma afirmação efetiva de cartelização ou coisa que vai. Pode ter havido. O presidente da República não sabe tudo o que acontece. Pode ter havido. Agora, não teria minha aprovação e eu teria feito o que disse que fez no caso. Um outro caso que eles chegaram, imediatamente perguntam lá, o que é isso? Perfeito. O senhor tocou realmente numa questão bastante importante, né? O senhor disse, o presidente da República não necessariamente sabe de tudo. O senhor pode dar o seu depoimento, a sua experiência na presidência da República? Quer dizer, o presidente pode saber de tudo que acontece nas empresas públicas, nos órgãos públicos? Ele pode saber de uma orientação geral. Ele pode, inclusive, ler jornais. Então, o que sai no jornal, o presidente sabe. O presidente tem informe da ABI, que é o órgão de informação que traz ao presidente dados sobre questões desse tipo. É assim que ele sabe. Fora disso, o presidente ouve de muita gente maledicências, uns acusam os outros. Em geral, você não pode levar isso ao pé da letra. Tá? Quando se trata de uma coisa mais séria, você pode, então, falar com alguém. Mas o presidente não pode. Ele sabe das coisas gerais. Pode ser que venha seu conhecimento alguma coisa específica. Nesse caso, ele tem que atuar. Tá? É inviável para você imaginar que o presidente saiba o que está acontecendo aqui e ali. Aliás, eu vejo, às vezes, na imprensa, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo, na época de Jesus Cristo. Você está lá com Jesus Cristo, você ouve isso, ouve aquilo, então você não tem responsabilidade direta. Você tem responsabilidade direta, quando chegou o seu gabinete alguma coisa, aí você tem que tomar providência. Ou alguma coisa que pareça efetiva, você toma providência. Ou se alguém que você nomeou agiu erradamente, você demite. Né? Demitir é sempre duro, das vezes tem que fazer. Perfeito. Sem as perguntas, eu agradeço ao senhor por responder essas questões. Algum defensor em Curitiba tem questões? O Ministério Público tem alguma questão? Sem questões, Excelência. O juiz só tem um esclarecimento. O senhor o senhor presidente até já respondeu essa questão, mas apenas para deixar claro, o senhor presidente declarou que essas doações recebidas para a constituição e manutenção do Instituto foram devidamente registradas, foi isso que eu entendi, não é? Sim, são registradas. E elas foram feitas todas através da Lei Rouanet?
que o senhor presidente... Não, nem todos. O Instituto tem a seguinte fonte de renda. Tem doações, continua tendo. Tem gente que doa até hoje. Né? Tem patrocínio de atuações e muitas vezes tem busca de recursos através da Lei Rouanet, para fins específicos. Para quê? Por exemplo, para tratar o material disponível, iconográfico, documental, coisa desse tipo. Aí você pode ter Lei Rouanet. Nós tivemos várias leis, a doutora Daniela pode explicar melhor, porque ela que é geralmente responsável por essa parte de Lei Rouanet. E tem atividade. O que eu procuro fazer lá é tornar sempre as nossas atividades públicas. E vai ser, por exemplo, jovens. Tem uma exposição lá no Instituto, que chama-se do Real até não me lembro quanto, até o governo Lula, mas incluído. Mas não é de elogio ao meu governo, nem de crítica a outros governos. Fatos. Então tem uma maneira, digamos, de utilização de documentação, de falas, de recursos, de história oral, quem trabalhou em vários projetos, bota lá registrado. Qualquer pessoa pode chegar lá e ver, ouvir. Em geral, são 6, 7 mil pessoas por ano que vão lá. Existem programas organizados, levam estudantes para ver lá. Então, há um outro programa que eu faço, eu mesmo, chama-se Diálogo com o Presidente. Alunos de escolas públicas ou privadas, profissionais também. Eu devo ter falado com mais de 5 mil jovens. Eles vão lá, digamos, umas 10 vezes por ano e fazem. No começo eu fazia uma exposição. E dizia sobre o quê? Agora eu não faço nada, eles fazem perguntas. Só não me podem perguntar sobre política eleitoral. Aí eu não respondo. Queria deixar eles saber, vai votar de quem vai ganhar, essas coisas. Isso não vai. Agora o resto, isso está tudo na internet. Tudo que eu faço, o que eu falo, que eles perguntam e tal, o senhor pode ver pela internet, para um tipo de questão. Né? Bom, isso talvez seja descoberto, eu acho que isso é de graça. Aliás, a Fundação Bravo ajudou a fazer a divulgação. Algumas coisas são compromissos, quando a gente faz a Lei Rouanet, se compromete a expor o que se está fazendo. Então tem uma exposição, as pessoas vão lá e veem uma parte da documentação. Né? E essas são as fontes de recursos do Instituto. Diga-se de passagem, eu lá sou doador. Então, eu nunca tive cartão, como é que chama isso? Corporativo. Eu nunca usei uma passagem, eu viajo muito, nunca saiu um dinheiro do Instituto para viagem minha, né? Nunca recebi muito, obviamente, nenhum tostão. Eu procuro ter essa coisa bastante separada, o que é a minha vida pessoal do que é a minha vida institucional. E tampouco eu sou responsável direto pelo manejo dos recursos do Instituto. Eu sou presidente do conselho. Se o senhor me perguntar quanto ganha aqui, não sei o quê, eu não sei. E agora eu estou com 85 anos, eu graças a Deus cada vez menos dessas coisas que não são aborrecidas, né? Agora lá tem gente que eu confio, mas não há mistura da minha vida pessoal com a vida institucional. Senhor ex-presidente, eu peço até escusas por lhe perguntar isso, mas talvez tenha alguma relevância. Para a constituição e manutenção do Instituto, foi recebida em alguma oportunidade doações não registradas, doações por fora, contribuições escondidas? Não, isso é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Eu não posso, eu pessoalmente não sabia dizer ao senhor quem deu quanto e quando. Eu não sei. Isso tem tudo, digamos, é institucional. E está tudo registrado, tem publicação, tem a Deloitte, o dessas agências. E como eu disse, o Conselho Fiscal vai lá também, o Felipe Festu, o Abril e o Everardo Maciel. Às vezes eles sabem mais até do que os fiscais das coisas. Eu tenho um conselho a quem nós prestamos contas. Não tem nada, por fora é zero, não existe tal hipótese. Tá certo, eram esses os esclarecimentos do juízo. Eu agradeço mais uma vez a disposição do senhor ex-presidente em atender essa intimação e prestar esse longo depoimento, que foi bastante esclarecedor, e eu declaro encerrado então o depoimento da testemunha. Pode terminar a gravação.